Não me siga. Quarto programa Carências e Copa da Rússia. Eu sou o Carlinhos Alves. Às vezes me pergunto, o que leva pessoas estranhas a se falarem do nada? Eu digo que é carência. Essa resposta veio à minha cabeça de repente, depois de eu estar parado na Praça do Pão de Açúcar e uma senhora insistir em puxar conversa comigo, se vinha ou não o conjunto Ceará Aldeota. Eu respondi que tinha acabado de passar e me afastei da mulher. Em determinado momento apareceu uma colega que trabalha no açaí e falei com ela e vi o Vajota vindo e chamei ela que preferiu esperar outro ônibus, porque esse no caso, nada mais demora mais até chegar no terminal do Papicu. Aí quando corri para pegar o ônibus, uma jovem ficou rindo e puxando conversa comigo e eu nem ligava. Nós estamos nessa vida querendo nos aproximar de pessoas. O que nos repelem, as pessoas que nos repelem, a gente quer se aproximar. E se afastar de algumas que se aproximam de nós. No caso aí, vai entender isso, né? O nosso mundo é estranho, a gente é estranho, né? No caso, outro dia, eu estava conversando com o meu cunhado, que mora com minha irmã. Eu disse a ele que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo desse ano agora, de 2018. E ele me chamou de pessimista e pegou o ar. Eu acho que as favoritas são Alemanha, Espanha, França e a própria Argentina. Já o Brasil se empolgou, no caso, com a ascensão aí de Tite, no caso aquelas vitórias sobre as seleções sul-americanas. No primeiro jogo assim para valer contra a Inglaterra, sem muitos titulares, ele empatou. Aí no caso, eu sei que o Brasil tem bons jogadores e vai pelo menos até as semifinais. Isso se não tiver nem uma zebra pelo caminho, né? Eu estava recordando um fato curioso e dolorido fisicamente que sofri quando tinha mais ou menos entre 11 e 12 anos. Eu costumava usar bermuda jeans e não usava cueca. Em um dia desses apressado, eu subi o zíper da bermuda e agachei o couro da cabeça da minha pica. Fiquei tentando tirar e a dor aumentava e nem saía do lugar. Nesse tempo eu morava na rua Teresa Cristina, ao lado de um hospital. E fui às pressas lá e contei a minha situação. E fui atendido para minha vergonha por uma mulher auxiliar de enfermagem. Ela tentou tirar o zíper, mas eu disse que estava doendo. Então, um rapaz aplicou uma anestesia em meu pênis e eles tiraram o zíper. Depois que a anestesia passou, o efeito, eu fiquei gritando de dor e um inchaço ao redor do pênis, né? 2 dias depois, a situação estava bem melhor. Aprendi essa lição. Usar sempre cueca, né? No caso, essas histórias realmente aconteceram comigo. Era 31 de dezembro de 2017, tinha chegado em casa, tomado banho, ligado o podcast e sozinho ouvindo as histórias que os podcasters contavam, enquanto aguardava o resultado da Mega Sena. Tinha até baixado um aplicativo para localizar casas ou apartamentos. Caso eu ganhasse, ia morar em uma delas. Preferia casa em condomínio fechado, no caso, né? Era o sonho, né? O sonho de cada pessoa de ganhar. Sempre a mesma sina. O sonho de ganhar na lotérica, o pensamento de ter uma vida de menos sofrimento, dar um pouco para cada parente meu e da minha esposa, e sumirmos por um tempo.
Sempre eu me mentalizo, ganhando, viajando, publicando meus livros, tendo meu estúdio de podcast, mas sempre tendo essa frustração de continuar na mesma. E a Mega Sena da Virada saiu para 17 apostadores, cada um ganhando 18 milhões, 306 milhões no prêmio total. Na verdade, teve um ganhador aí que ganhou 3 cartelas, só ele, numa cidade do interior de São Paulo. Ele repetiu as mesmas dezenas e acabou ganhando 54 milhões. No caso, aí muita gente já acredita que a Mega Sena é algo errado, que a loteria não é correta, e quando alguém ganha sozinho, três cartelas, as pessoas desconfiam, no caso, né? Esses dias eu vi o site blog de esquerda do Cafezinho em uma matéria sobre a propina que a Globo pagou por direitos de transmissão da Copa do Mundo. Ou seja, essa emissora dos marinhos cobra a honestidade dos outros e ela mesma não é honesta. Nos Estados Unidos, o caso FIFA Gate já condenou alguns e outros delatores estão colocando algumas situações à tona. No caso, a Globo é corrupta. No caso, e se é para combater a corrupção, vamos passar o Brasil a limpo, né? No caso, sem hipocrisia. No mundo existem falsas verdades, notícias manipuladas só para agradar alguns e perseguir outros. Eu vi a ex-presidente da Argentina e a ex-presidente do Brasil acusarem a justiça de fazerem lawfare, ou seja, usar os meios legais para perseguir politicamente adversários, como foi feito no caso do triplex da OAS, que nunca foi do Lula, poderia ser dele, mas não foi. Então não houve, até no caso, até consumado, né? Lula é julgado pelo que ele é, não pelo que ele fez ou deixou de fazer. Sempre eu mudo de opinião, não me siga. Essas foram as principais histórias de hoje. Obrigado a você que acompanhou. Não me siga. Quarto programa, Carências e Copa da Rússia. Eu sou o Carlinhos Alves. Às vezes me pergunto, o que leva pessoas estranhas a se falarem do nada? Eu digo que é carência. Essa resposta veio à minha cabeça de repente, depois de eu estar parado na Praça do Pão de Açúcar e uma senhora insistir em puxar conversa comigo, se vinha ou não o conjunto Ceará Aldeota. Eu respondi que tinha acabado de passar e me afastei da mulher. Em determinado momento apareceu uma colega que trabalha no açaí e falei com ela e vi o Vajota vindo e chamei ela que preferiu esperar outro ônibus, porque esse no caso, nada mais demora mais até chegar no terminal do Papicu. Aí quando corri para pegar o ônibus, uma jovem ficou rindo e puxando conversa comigo e eu nem ligava. Nós estamos nessa vida querendo nos aproximar de pessoas. O que nos repelem, as pessoas que nos repelem.